Bom, até então, eu e a professora Débora estávamos conversando, aguardando o ingresso de muitos de vocês inscritos, mas agora a gente já pode começar. É um grande prazer estar aqui com vocês, então boa noite a todos, todas e todes. E hoje nós temos o prazer de receber a professora Débora Soto, que nós vamos discutir casos relacionados à questão de licenciamento, aprovação, dentro da perspectiva do nosso curso. Nós já caminhamos pela primeira aula, que foi a introdução ao direito urbanístico, discutimos o que envolve conceitos, seus princípios, apresentamos esse ramo do direito para vocês. Na aula passada, nós tivemos a oportunidade de ouvir a professora Guadalupe, a professora Daniela Libório e o professor Fernando Scudeiro para traçar um panorama do exercício desta advocacia de direito urbanístico, tanto no setor público quanto privado. Então, a gente teve a oportunidade de compreender uma série de possibilidades de atuação e começar a diferenciar de áreas do direito civil relacionadas ao direito imobiliário, que pode até trabalhar junto, mas que tem um enfoque, uma atuação completamente diferenciada. E aqui, a nossa preocupação na Comissão de Direito Urbanístico é focar os instrumentos e a forma de atuação e passar para vocês as possibilidades de atuar nesse ramo, que já completa, desde o Estatuto da Cidade, 21, 22 anos, né? Agora perdi as contas, acho que é 21 anos. 2001, 21 anos. Aninhos, maioridade, mas maioridade não mais, a gente não tem mais isso no Código Civil, mas enfim... Pelo de 16 seria a maioridade civil aos 21. Né? Exatamente, mas enfim, só para a gente entender um pouquinho. Agora a gente continua na próxima semana, não teremos aula, mas na semana do dia 18, teremos uma palestra com a professora Júlia plenamente e um promotor de justiça, professor Luiz Antônio de Souza, e aí fecharemos no dia 21 de setembro com o professor Nelson Sauli recebendo a professora Júlia Moretti. Para que vocês possam conhecer um pouco a professora Débora, além é sempre importante apresentá-la, ela tem uma qualidade profissional excepcional, vocês vão poder comprovar. Nós tivemos a oportunidade de, além de atuar profissionalmente, mais na questão acadêmica, de nos tornarmos grandes amigas, porque eu admiro muito a professora Débora, ela me deu força em vários momentos em relação à minha profissão e tudo mais, então eu acho que é sempre importante respaldar, porque além de ter um primoroso conhecimento técnico, ela é uma pessoa muito bacana, muito generosa intelectualmente, eu acho que isso faz grande diferença no mundo de hoje. Então, acima de tudo, gostaria de fazer esse registro. A professora Débora Soto, atualmente é pesquisadora colaboradora do Centro Síntese USP Cidades Globais, do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo, está supervisionada pelo professor Arlindo Felipe Júnior, com o projeto Crise Climática e Descarbonização de Cidades no Brasil. Estratégias, técnicas e soluções em governança urbana para cidades neutras em carbono. A professora Débora é doutora em Direito Urbanístico pela PUC de São Paulo e pós-doutorado, ela tem 2, pelo Departamento de Saúde Ambiental da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo e pelo Centro de Síntese USP Cidades Globais do Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo. Atualmente também está como professora investigadora em tempo parcial no Colégio Latino-Americano de Estudos Mundiais da Flaxo Brasil, além de ter, obviamente, para ela ter chegado a toda essa formação, ela fez bacharelado em Direito na USP, na Universidade de São Paulo. Além disso, também é mestre em Direito do Estado, na área do Direito Tributário, pela PUC São Paulo, e mestre em Direito Profissional mestre profissional em Direito Internacional do Meio Ambiente pela Universidade de Limoges, além de ser procuradora do município de São Paulo desde 2003. Nós vamos, então, passar rapidamente a palavra para a professora Débora, mas só para vocês entenderem. Hoje nós teremos a professora Débora como convidada, a professora ela vai ter um tempo maior para falar sobre o caso concreto, explicitar as questões. Na sequência, eu faço as considerações, trabalho a questão do mercado profissional e aí a gente abre o tempo para debates. Com a palavra, professora Débora. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, Mari. Como a professora Mariana já falou para vocês, nós tivemos, assim, a oportunidade de cursar o doutorado juntas na PUC de São Paulo. Ela é uma amiga querida e uma profissional que eu admiro bastante, então é um enorme prazer estar aqui com vocês hoje, na companhia da Mari, para discutir um caso concreto
que é bastante interessante e que permite que a gente não só consiga vislumbrar várias possibilidades de atuação dos advogados no campo do direito urbanístico, mas é um caso concreto também muito desafiador do ponto de vista teórico e de discussão dos próprios rumos do planejamento urbano na cidade de São Paulo. Eu vou, então, compartilhar minha tela, não é uma apresentação gigante. Na preparação dessa aula, junto com a professora Mariana, a gente se preocupou em deixar um espaço bastante grande para diálogo e debate, e nós esperamos aí poder contar com a participação de vocês, com as suas observações, com as suas intervenções, né? Todo momento de aula é muito mais um momento de troca, porque nós todos aqui somos advogados, né? Então, a gente espera poder contar aí com a participação de vocês, com as suas observações, né? Sem medo de errar ou acertar, a gente está aqui para trocar ideias e construir conhecimento juntos, né? Então, eu vou começar aqui o compartilhamento da tela. Pronto, já vamos aqui. Tá certinho? Todo mundo visualizando? Tá, começou? Tá certo. Então, o tema da aula de hoje, né, a atuação da advocacia nos processos de licenciamento urbanístico. O que a gente chama, né, de processo de licenciamento urbanístico? É o processo pelo qual o empreendedor solicita à municipalidade a emissão de alvarás de aprovação ou de aprovação e execução, que lhe permitam edificar uma edificação nova, construir uma edificação nova, ou reformar uma edificação existente. Também se inclui aí pedidos de licenciamento para promover a demolição total ou parcial de edificações. Uma outra modalidade de licenciamento urbanístico, que a gente não vai tratar neste caso concreto, é o licenciamento de atividades, né? Instalação de usos no território da cidade. São os pedidos para obtenção da famosa licença de funcionamento de empreendimentos não residenciais, né? Sendo que os empreendimentos residenciais, a autorização para instalação do uso residencial, ela se expressa por meio da emissão do certificado de conclusão da edificação ou do habite-se, como se costuma dizer. Então, o caso concreto que nós vamos analisar hoje é um caso que se refere a um pedido de aprovação e execução de uma edificação nova, tá? Nesse caso concreto, houve um pedido de licenciamento, de aprovação da construção de um edifício residencial com remembramento de lotes numa área aqui da Zona Oeste de São Paulo, no bairro da Vila Madalena, né? A construtora e a incorporadora fizeram um acordo, celebraram compromissos de compra e venda com os moradores de uma série de casas, casas pequenas ali, fechando o total de uma quadra, com a pretensão de, demolindo essas casas, remembrar os lotes, né? Unificar esses lotes todos num único terreno, e nesse terreno construir um edifício residencial, né? Então, havia aí o pedido para demolir edificações existentes, remembrar o lote e construir um edifício residencial para a instalação dessa modalidade de uso específica, que aqui na cidade de São Paulo a gente chama de uso residencial vertical, com essa sigla aí que vocês estão vendo na apresentação R2V, que no caso específico era permitido naquela zona de uso especificamente pela legislação municipal. Ocorre que essas casas que foram adquiridas e demolidas pela construtora e pela incorporadora, elas estavam localizadas num loteamento que havia sido aprovado anos atrás com a imposição de restrições convencionais para os adquirentes dos lotes naquele loteamento específico, né?
A gente já vai ver em detalhes como é que funcionam essas restrições convencionais, mas com base nessas restrições convencionais, a Associação de Moradores do Bairro, ela entrou com uma ação civil pública contestando a aprovação da construção desse novo edifício residencial, alegando justamente a violação das restrições convencionais desse loteamento. E nessa ação civil pública, foi concedida a liminar, suspendendo a validade dos alvarás que haviam sido expedidos para aquele conjunto de lotes. E isso num contexto em que as casas já haviam sido demolidas, os moradores já haviam se mudado, e o empreendedor estava preparado para já instalar o estande de vendas no terreno, sendo que o estande de vendas ele também passa por um processo de licenciamento junto à prefeitura. É preciso pedir uma autorização para montar o estande de vendas, né? Esse caso concreto que eu estou apresentando aqui para vocês, ele foi tratado nesse processo judicial. Está aí um número fornecido para vocês depois consultarem, analisarem as peças processuais, o julgado de primeira instância, agravo de instrumento, a sentença, o acórdão da apelação, embargo de declaração, e esse caso, ele no momento está aguardando julgamento de recurso especial e recurso extraordinário interpostos pelas partes perdedoras, né? No caso, depois da concessão da liminar, a ação foi contestada pela prefeitura e pelos empreendedores, defendendo a legalidade dos alvarás que haviam sido expedidos, aprovando a execução desse edifício residencial. O Ministério Público, chamado a intervir como custos legis nessa ação civil pública, ele se posicionou em favor da autora, veio aos autos parecer da Procuradoria de Justiça de Habitação e Urbanismo aqui da capital de São Paulo, se posicionando em favor da associação de moradores, ou seja, defendendo a ilegalidade ou irregularidade da aprovação e, portanto, a anulação dos alvarás concedidos. Entretanto, o processo ele foi julgado improcedente em primeira instância. O juiz ele acolheu os argumentos da prefeitura e dos empreendedores em favor da legalidade da aprovação, e numa reviravolta aí, bastante surpreendente, a apelação ela foi provida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo para anular os alvarás, né? E com isso, hoje, esse caso concreto está aguardando o julgamento dos chamados recursos extremos aí, perante o STJ e o STF. Então, no centro dessa disputa que nós trazemos para a discussão na aula de hoje, se colocam justamente as restrições convencionais de loteamento. As restrições convencionais de loteamento, no ordenamento jurídico vigente hoje, elas são um instituto bastante antigo, elas são anteriores à lei nacional que trata do parcelamento do solo urbano, que é a Lei Federal número 6766 de 1979, também conhecida como Lei Lima. E essa é uma lei bastante interessante, porque é uma lei que antecede a Constituição de 88, mas ela já se coloca como uma lei nacional de direito urbanístico, por assim dizer, porque ela traz tanto normas de direito privado, né, voltadas a garantir a segurança jurídica dos adquirentes do lote, então, voltada a regular essas relações típicas de direito civil, né, de compra e venda dos lotes implementados pela loteadora, mas ela também traz leis típicas de direito público voltadas a orientar algo que corresponde à formação de cidade, né? Essa autorização que é dada pelo poder público para um particular, normalmente, possivelmente, fazer alteração do uso do solo, né? Pegar uma gleba que pode ser, muitas vezes, uma gleba dedicada ao uso rural, e autorizar esse particular que parcele esta gleba, abrindo o sistema viário, né? Dividindo a gleba em lotes urbanizados, que vão ter que ser dotados de infraestrutura mínima, água, esgoto, drenagem urbana,
eletricidade, hoje até serviços de internet são considerados como serviços urbanos essenciais, né, para um novo loteamento. E também demandando que esse particular, que o loteador, reserve áreas nesse loteamento que serão entregues ao município para a instalação de áreas verdes e de equipamentos públicos, né? Essa é uma atividade que corresponde à Fazer Cidade e é regida por normas de direito público, né? Típicas normas de direito urbanístico. Então, a Lei Lima, no seu artigo 26, ela dispõe que os compromissos de compra e venda, as cessões ou promessas de cessão dos novos lotes implementados por meio do loteamento poderão ser feitos por escritura pública ou instrumento particular, de acordo com um modelo que deve ser depositado no cartório de registro de imóveis em que é registrada a implementação desse loteamento, e devem conter pelo menos uma série de elementos mínimos elencados pela lei, dentre eles a declaração das restrições urbanísticas convencionais do loteamento, né? O que são essas restrições urbanísticas, né? E a que elas se destinam? O loteador, para preservar o desenho urbano desse novo loteamento que está sendo implementado, ele pode obrigar os adquirentes dos lotes a seguir os mesmos parâmetros de uso e ocupação do solo, né? Observar recuos mínimos, que é essa distância que tem que ser guardada entre a edificação e o arruamento, estabelecer limitação de gabarito, limitação de altura da edificação, estabelecer que as edificações poderão ter, por exemplo, um único pavimento, então vão ser todas residências térreas, ou então elas podem ser residências com até 2 pavimentos, estabelecer se essas residências vão ter edícula nos fundos ou não, estabelecer a porcentagem de área permeável que tem que ser reservada lote a lote, para garantir cobertura vegetal, né? Que é algo bem característico de projetos do tipo Cidade Jardim, que foram trazidos pela companhia City e que informaram a formação de vários bairros na cidade de São Paulo, como vocês veem aí nessa reprodução desses folhetos da companhia City, que estão disponíveis nesse site da saopauloantiga.com.br. Vários bairros de São Paulo foram implementados seguindo esse modelo de loteamento cidade-jardim, e se mantém com essa conformação até hoje, por conta da necessidade dos seus atuais proprietários continuarem observando essas restrições urbanísticas convencionais do loteamento, que foram estabelecidas anos, décadas atrás, pela loteadora. Essas restrições urbanísticas convencionais do loteamento, elas são registradas naquilo que a gente chama de escritura primitiva, né? É a primeira escritura da primeira alienação daquele lote, e elas vão gravar como uma típica obrigação propter rem todas as aquisições posteriores, tá? Então, o proprietário de um lote que compra um imóvel em um desses loteamentos gravados por uma restrição convencional, ele, ao pedir, por exemplo, a aprovação de um projeto de reforma da sua residência junto à prefeitura, ele sempre é demandado a apresentar a escritura primitiva do seu imóvel para fazer o cotejo entre o projeto de reforma que ele está apresentando, né, para que se verifique se a reforma está observando os parâmetros trazidos por essas restrições urbanísticas convencionais, né? E algo que é bastante característico da companhia City e de outras loteadoras, depois que atuaram na cidade de São Paulo, estabelecendo essas restrições urbanísticas, muitas vezes imitando o modelo trazido pela companhia City, mas adaptando esse modelo para as camadas de menor renda, fala sempre na implementação de uma única edificação por lote, né? Uma única edificação destinada à residência de uma única família, né? Aquilo que a gente chama de residências unifamiliares. E isso vinha, né, como a proposta de fazer uma reserva de território urbanizado de alta qualidade para as classes
econômicas com maior poder aquisitivo, né? Tanto que na literatura do urbanismo, a permanência desses loteamentos, ela é muitas vezes criticada como uma medida de segregação socioespacial, né? De você reservar território para as camadas mais ricas da população residirem, afastar, de maneira afastada aí dos grupos sociais de menor renda, que habitam, que no histórico da cidade de São Paulo, sempre tiveram oportunidades piores de moradia, muitas vezes em edificações passadas aí por parcelamentos, por subdivisões, né? Formando aí esses novos usos precários multifamiliares, por assim dizer, né? Então, essas restrições convencionais, elas impõem parâmetros urbanísticos aos adquirentes de lotes, mas o fazem por força, com fundamento numa norma originariamente de direito civil, né? É uma obrigação contratual propter rem, porque ela acompanha a coisa, né? Elas visam garantir a continuidade no tempo do desenho urbano idealizado pelo loteador. Vocês veem que aqui a gente tem uma foto do bairro do Alto de Pinheiros, que foi retirada da Wikimedia, né? Que demonstra que mesmo com a transformação da cidade no entorno, vocês veem aí os prédios altos edificados no horizonte e nessa quadra especificamente, né? Cercado aí por áreas bastante arborizadas, né? Com casas de alto padrão implementadas, e isso vem se mantendo com o passar das décadas, né? Esse é um loteamento que foi implementado aí no início do século passado e que conseguiu manter basicamente o mesmo desenho urbano idealizado pelo loteador, em grande parte, por conta dessa proteção jurídica trazida pelas restrições convencionais de loteamento. O zoneamento, que é aprovado por meio de uma norma de direito urbanístico, que divide o território em zonas e distribui os diferentes usos de acordo com as zonas de uso específicas na cidade, zonas estritamente residenciais, zonas predominantemente residenciais, zonas mistas, em que você tem atividade residencial com usos não residenciais compatíveis, zonas predominantemente industriais, que são constituídas para afastar o uso industrial, que é bastante incômodo, do uso residencial, por exemplo, né? O zoneamento, que é aprovado por uma norma que é corporificado por meio de normas de direito urbanístico editadas pelos municípios, com base nas diretrizes trazidas pelos seus respectivos planos diretores, ele tende a classificar esses loteamentos gravados por restrições convencionais como zonas estritamente residenciais, né? Então, a legislação urbanística editada pelo município, ela tende a recepcionar e proteger esses bairros estritamente residenciais. No entanto, os conflitos surgem com as transformações da cidade, né, no decorrer do tempo, levando ao surgimento de pressões para alteração do zoneamento e a apropriação dessas áreas para a instalação de usos residenciais mais densos, né, por meio da introdução desses edifícios residenciais, que são construções voltadas ao uso residencial multifamiliar, né, várias famílias residindo no mesmo lote. Aqui eu tenho para vocês a ementa de um acórdão paradigma, cujo relator foi o ministro Herman Benjamin, que tratou dessa convivência, né, das restrições convencionais, né, que são um produto de normas de direito civil, com o zoneamento municipal, que é corporificado por normas de direito urbanístico, né. Nesse acórdão paradigma, o ministro Herman Benjamin, ele confirmou a ilegalidade de um empreendimento que havia sido aprovado no loteamento City Lapa, que é gravado por restrições urbanístico-ambientais convencionais estabelecidas pelo loteador, no caso,
a própria companhia CIT, né? Esse é um acórdão que definiu, confirmou, na verdade, né, que essas restrições convencionais, elas são uma estipulação contratual em favor de terceiros de natureza própria terrem. No caso, o terceiro é a loteadora original, né? No caso, havia a pretensão de construir um prédio de 9 andares, numa localidade onde só se admitiam residências unifamiliares, com detalhe de que, neste caso específico, a legislação municipal, ela também, ela só admitia residências unifamiliares e houve aí um vício, de fato, no processo de aprovação que foi detectado na ação judicial, resultando no julgamento que desfez o alvará que havia sido concedido por um vício de legalidade, né? E nesse julgado, o ministro Herman Benjamin sinalizou que não existe incompatibilidade de per se entre as restrições convencionais e a legislação municipal, porque, tal como previsto na própria Lei Lima, as restrições urbanísticas convencionais do loteamento, elas são supletivas da legislação pertinente, que é uma legislação de direito público, editada pelos municípios, né? Esse outro acórdão do STJ, bem mais recente, de relatoria da ministra Nancy Andrighi, né? Ele menciona esse acórdão paradigma do ministro Herman Benjamin, no outro caso, que discutia as restrições urbanísticas convencionais do loteador e a sua prevalência, a alegação da sua prevalência sobre a legislação municipal que dispõe sobre o uso e ordenação do solo, sendo que nesse acórdão, o STJ concluiu que não há como opor uma restrição urbanística convencional com fundamento na Lei 6766 de 79 à legislação municipal, que dispõe sobre o uso permitido dos imóveis de determinada região. De fato, já em conformidade com a nova ordem constitucional, a Lei 9785 de 99 alterou a Lei de Parcelamento do Solo Urbano para reconhecer expressamente que a competência para determinar qual uso do solo é possível é do município. Então, existe aí um consenso jurisprudencial que as restrições convencionais que pretendam limitar o uso do solo, elas não prevalecem sobre a legislação municipal, né? Então, por exemplo, se o zoneamento para uma área protegida por restrições convencionais determinar que naquela rua, especificamente, podem ser instaladas atividades não residenciais, o zoneamento ele vai prevalecer sobre as restrições convencionais que vão poder regrar apenas os aspectos construtivos, né? Recusa, altura da edificação, percentual de área permeável, limite de altura da cerca que delimita o lote, né? Aspectos relacionados à ocupação do solo, né? O exercício do direito de construir, e não as atividades que poderão ser instaladas naquele lote específico. As atividades, elas estão dentro do escopo de atuação dos municípios por meio da lei de zoneamento, né? E aí, voltando ao nosso caso concreto, né, os argumentos que se contrapunham, de um lado, em favor da ilegalidade do licenciamento, o giro interpretativo que é interessante para esse caso específico, é que não se estava sustentando que as restrições convencionais, elas se sobrepõem à legislação urbanística, porque elas são normas de direito civil, de competência exclusiva da União Federal, e que, portanto, o município não pode pretender alterar por meio de norma de direito urbanístico que é de competência concorrente, né? No caso, o argumento novo que se trouxe e que acabou se mostrando vencedor até o momento é de que as restrições convencionais que incidiam naquele caso concreto, elas não se referiam ao uso do solo, que pela lei municipal é determinado pela prefeitura, né? No caso da cidade de São Paulo, o plano diretor, ele recepciona as restrições convencionais de loteamento, exceto quando elas visam congelar o uso possível de ser instalado no solo, né? Determinando que seja um uso exclusivamente residencial ou exclusivamente uso residencial unifamiliar, né?
No caso, o que se alegou é que essas restrições convencionais, elas se referiam sim à ocupação do solo, porque quando elas fazem referência a um modelo de construção que visa atender uma única família, elas seriam válidas, né? Elas inviabilizariam, como restrições atinentes à ocupação do solo, a implementação de um edifício residencial voltado ao uso multifamiliar. Então, é uma jogada interpretativa que faz com que a própria, que leva à conclusão de que a própria legislação municipal recepcionou essas restrições convencionais de modo a impedir a instalação de uma edificação com perfil multifamiliar, né? Essa foi uma tese apresentada pelo Ministério Público nessa ação civil pública e que se mostrou vencedora no acórdão do TJ, que deu provimento à apelação, né? A tese que saiu momentaneamente perdedora, que defendia a legalidade do licenciamento, né? Ela alegava que o parcelamento, uso e ocupação do solo são matérias de direito urbanístico, de competência privativa do município, né, na condição de que é uma matéria de peculiar interesse local, né, sendo que, de acordo com o artigo 30, inciso 8º, cabe ao município dispor sobre os parâmetros de parcelamento e uso e ocupação do solo, no intuito de ordenar o seu próprio território, né? Disso a gente deduz que o zoneamento ele se sobrepõe às restrições convencionais, inclusive com base no que dispõe a Lei Lima, né? E a argumentação da prefeitura e dos empreendedores é de que, no caso concreto em análise, a lei municipal ela recepcionou as restrições no que diz respeito aos parâmetros de ocupação do solo, mas não quanto ao uso do solo. Então, seria perfeitamente legítimo alterar o uso, né, do uso residencial unifamiliar para o uso residencial vertical multifamiliar, né? E que, no caso, essa alteração de uso residencial unifamiliar para uso residencial multifamiliar seria, portanto, perfeitamente permitida pela legislação municipal, que levaria à conclusão da legalidade do licenciamento. Essa tese, surpreendentemente, por conta desse giro interpretativo proposto com muita habilidade pelo Ministério Público, a tese do município, ela, neste caso concreto, ela saiu perdedora, e agora a gente aguarda para ver qual vai ser o posicionamento do STJ quanto a essa nova tese jurídica que é apresentada, né? Então, as questões em disputa nesse caso concreto são várias. Aqui a gente pode destacar duas, né? A primeira é esse conflito de competência União e município, né? De um lado, a legislação civil, trazendo essas restrições convencionais, como obrigações contratuais, próprio terreno, mas que acabam redundando num efeito urbanístico, porque elas condicionam e protegem um determinado desenho urbano, né? E aí, esse contraste, né, entre o direito civil, que é de competência privativa da União, só a União pode legislar sobre o direito civil, e o direito urbanístico, que é uma matéria de competência concorrente, em que a União estabelece normas gerais e os estados e os municípios a suplementam de acordo com o seu âmbito peculiar de interesse, né? E, por outro lado, o que se pauta aí é uma disputa pela ordenação do território da cidade, né? Em um modelo de ocupação que é criticado pelos urbanistas por promover uma segregação das elites, né? Você reserva um contingente aí de terras urbanas para um uso elitizado, numa cidade que enfrenta aí um déficit habitacional altíssimo, sobretudo para a população de menor renda, com um processo aí de aumento progressivo e significativo do valor do metro quadrado, que deixa a população de menor renda cada vez mais distante do acesso ao direito de moradia, e, por outro lado, algo que não era originalmente intencionado por essas loteadoras históricas, mas que acabou se configurando, que é a função ambiental hoje exercida por essas áreas estritamente residenciais, por conta do seu modelo de ocupação de menor densidade, com maior cobertura vegetal,
e que hoje exerce, presta serviços ambientais relevantes, né, como a proteção do microclima. Essas regiões arborizadas da cidade, com usos menos densos, elas têm temperaturas significativamente mais baixas, até 2 graus mais baixas do que o centro da cidade, altamente urbanizado e verticalizado, né, com reduzida cobertura vegetal. Então, é um desenho urbano que propicia o controle das ilhas de calor e que se coloca aí como uma alternativa de adaptação da cidade às mudanças globais do clima, né? Essa vegetação, ela também serve de abrigo para a fauna urbana, portanto, proteção de biodiversidade. O maior percentual de áreas permeáveis também favorece a drenagem urbana, contribuindo para a prevenção das enchentes e inundações. Então, hoje, se soma aí esse argumento de que essas áreas estritamente residenciais, elas precisam ser preservadas, porque elas prestam serviços ambientais relevantes para a cidade, né? E dentro desse contexto, a gente verifica que há uma série de interesses contrapostos que são defendidos por diferentes advogados, né? A gente destaca aí o posicionamento da Associação de Moradores, que tem o seu time de advogados e que se debate pela defesa das restrições convencionais e do desenho urbano do bairro, se colocando aí como um anteparo nesse processo de verticalização que hoje enseja debates na cidade de São Paulo, sobretudo na oportunidade agora da revisão do plano diretor, né? Há também uma atuação diferenciada dos advogados em favor dos promitentes vendedores dos lotes, né? Os proprietários das casinhas que foram compradas já assinaram compromissos de compra e venda, né? E o recebimento de grande parte do valor dessa compra e venda depende do andamento das obras. Então, nós temos aí um conjunto de moradores que já se mudou das suas casas, né? E está com parte significativa do seu patrimônio, às vezes o patrimônio de uma vida inteira, empatado nessa disputa judicial, certo? Nós temos aí os advogados que atuam em favor da construtora e da incorporadora, na defesa do licenciamento urbanístico, dessa edificação, dos interesses econômicos envolvidos ali, mobilização de investimento, possíveis contratos de financiamento imobiliário, né? Desempenho de companhia aberta em bolsa, tem uma série de interesses econômicos atrelados aí, que são tutelados pelo time de advogados que defendem a construtora e a incorporadora, né? E também os advogados públicos, que defendem os interesses da prefeitura, que no caso se debate por defender a legalidade do licenciamento, né? Porque ele é um ato administrativo, editado pelo município, de acordo com a legislação urbanística do município, que dispõe que a alteração de uso ela é possível para aquela localidade específica, né? Está em jogo também a tese de que a legislação urbanística se sobrepõe às restrições convencionais no que diz respeito ao estabelecimento dos usos permitidos para uma determinada zona de uso, e também uma discussão aí, né, de qual interesse vai prevalecer, né? Interesse público, representado pela prefeitura, o interesse privado da associação de moradores. Será que a associação de moradores está se debatendo mesmo por um tipo de interesse privado? Um interesse coletivo, né? Na verdade, daquele grupo de moradores daquele bairro específico, ou eles também estão defendendo, estão se colocando como típicos defensores da ordem jurídico-urbanística, porque eles estão se contrapondo a um processo de verticalização exagerada e de degradação ambiental da cidade, né? Como vocês veem, esses diferentes interesses que são representados em juízo mesmo, por diferentes times de advogados, ilustram bem como o papel do advogado especializado em direito urbanístico ele é super diverso e versátil e, ao mesmo tempo, altamente especializado, né? Então, com essas considerações, eu termino aqui essa apresentação feita e já passo a palavra para a Mariana, para nós já passarmos aí para a discussão do caso concreto e para os debates. Obrigada pela atenção, pessoal.
Obrigada, professora Débora. A apresentação foi brilhante e é interessante porque nós já estávamos em diálogo há um tempo, aí então teve toda uma escolha do caso para a gente justamente fazer a ligação com as questões do direito urbanístico e do mercado de advocacia. Então, é por essa razão que a gente escolheu um caso que já vem sendo debatido sobre várias perspectivas. Antes da gente passar para o debate, eu queria só fazer algumas relações e até traçar algumas questões com a professora Débora, fazer uma devolutiva, pelo seguinte, eu acho muito interessante a gente avaliar, porque esse caso, ele foi um divisor de águas, por quê? Na verdade, a gente tinha o do City Lapa, que a professora Débora já expôs, porque a grande discussão no direito urbanístico vem das teses que o professor Eli Lopes construía lá na época do direito municipal e tudo mais, em que trazia uma principiologia do direito público, que a gente viu, o direito urbanístico, o ramo do direito público, naquele binômio, supremacia do interesse público versus interesse privado. E a tese tradicional é de que as restrições convencionais colocadas pela lei de loteamento, lei de parcelamento do solo, face a uma mudança da legislação urbanística, não prevaleceria, porque as normas de direito urbanístico, normas de ordem pública, com o colorido de trazer o interesse público, de que o município seria o responsável por essa nova feição da morfologia do desenho urbano, deveria prevalecer. Então, existia um entendimento estanque, meio inquestionável, era meio dogma para falar, não, normas de ordem pública, as normas convencionais, face a essa nova realidade, não vão prevalecer. E isso é até interessante, porque o caso do City Lapa, ele até traz uma dubiedade, ele foi lá pelos anos de 2009 e 2010, em ocasião de uma outra época de discussão urbanística, e ele traz o foco para as restrições convencionais. E aí muita gente se alarmou, como a professora Débora bem colocou, com o argumento de que a gente teria um congelamento da cidade propositivo para favorecer um setor elitista, que era justamente os bairros das cidades jardins. Então, Jardim América, era uma época de discussão do plano diretor, e que, de fato, esse argumento servia para blindar a mudança, sobretudo, para não ter construção de verticalização alguma naquelas áreas. E vocês sabem que todo o contorno, a morfologia urbana daquela região é de propósito para diminuir a circulação daquelas áreas, para as pessoas, porque elas são cheias de nuances de ruas, para diminuir viabilidade de estacionar o carro. Na verdade, lá é para ficar mais como uma espécie de algumas áreas privilegiadas da cidade, com mais vegetação, com mais áreas para caminhar, e, na verdade, se caracterizaria com essas pequenas ilhas conservadas de residência na nossa cidade. E isso se reproduziu para o City Lapa e etc. Quando o City Lapa conseguiu permanecer com essa principiologia e todos os argumentos favoráveis a isso, essa foi a primeira conotação e a primeira discussão. Rompeu um pouco aquele paradigma. E é interessante, porque até para me preparar para essa discussão, eu fiz uma pequena busca de alguns textos e eles reproduzem, de fato, essa mesma tônica que a professora Débora colocou. E, em especial, eu trago até o professor Carlos Ari, que escreveu na Revista do Direito às Cidades, com coautoria, eu até separei aqui o caso, era a Revista do Direito às Cidades, volume 4, e ele trabalha junto com um outro orientando, e da GV, e no sentido de, por incrível que pareça, priorizar o argumento do professor Eli. Ele traz novamente todas aquelas lições, e ele desconstrói, à luz do direito público, todos os argumentos do acórdão do City Lapa. E aí, novamente, ele traz a discussão para falar, olha, as restrições convencionais não devem prevalecer, porque quem legisla sobre uso, ocupação, zoneamento é o município. E aí ele fala que o município traz uma perspectiva de interesse coletivo, sobretudo que se ele não quer mais priorizar usos unifamiliares, dando a entender que é uma conotação um pouco mais egoística, no sentido de privilegiar menos pessoas, porque, de fato, na relação da densidade urbana, que é a equação população versus a construção da área, de fato vai diminuir, e é de propósito mesmo.
E isso não seria adequado à luz do desenvolvimento das nossas cidades, com novos paradigmas, para a ideia de que a cidade cresce, se verticaliza e novas áreas precisam ser desenvolvidas. Então, ele faz toda a construção para dizer, mais uma vez, que se a lei de zoneamento, o plano diretor, foram construídos de forma participativa, sinal de que a nova vontade dos cidadãos, do poder público, é modificar isso. E não pode, de jeito nenhum, a restrição convencional prevalecer, porque ela congela o modelo, a morfologia e o desenho das cidades. Então, e ele faz toda a construção e invoca, e aqui eu acho muito interessante, porque a gente vai desconstruir alguns argumentos, até em relação à minha primeira aula. Olhem só, ele faz toda a argumentação de norma de ordem pública, dos princípios do direito público e da competência constitucional. Só que aqui a gente está diante de um paradigma e que foi muito... Por isso que a gente trouxe o caso, porque ele não é um caso fácil. E quando a professora Débora mostrou a nova construção do Ministério Público, essa tênue diferença entre o que vem a ser a competência essencial do município, que diz respeito ao tipo de uso do solo, residencial, misto e etc., diferenciando de algumas das restrições convencionais que são da ocupação do solo, dizendo que as restrições convencionais de uso, essas de fato vão ser deixadas de lado, porque a do município predomina, mas as de ocupação, a depender da resposta da legislação do município, podem ser acolhidas ou não. Isso faz uma diferença muito grande. Porque quando você estuda a legislação urbanística, a gente vem e fala assim, é o município que vai legislar sobre os parâmetros urbanísticos, recuo, gabarito, a questão do coeficiente de aproveitamento. Ora, mas se as restrições de urbanística, convencionais podem prever isso, será que ela não influi na matéria de direito urbanístico? Então, vejam que a gente vai ter as duas posições. Óbvio, inclusive trago aqui esse artigo do professor Carlos Ari, na revista Direito à Cidade, que ele faz essa discussão. Mas eu acho muito importante trazer o olhar da professora Débora e toda a modificação do entendimento, e vejam que esse caso é anterior ao plano diretor de São Paulo. Tudo bem que alguém vai falar, 2014 estava surgindo o plano do Haddad. A questão é que esse caso é anterior. Tá? Se a gente for olhar, a professora Débora me deu já a possibilidade de ler algumas peças, ele começa a sua discussão, está lá nos de 2012, 2013, e, portanto, à luz da legislação anterior, do PD, do Plano Diretor de 2002. Muito bem. Aí nós vamos ter um outro colorido, aí eu quero devolver a análise da professora Débora, para a gente fazer o diálogo, de que o novo Plano Diretor de São Paulo criou uma nova forma de ver a cidade, propiciando o adensamento de áreas de eixo com estrutura urbana que tenham a priorização de mobilidade para viabilizar uma verticalização maciça, mediante estabelecimento de cotas-partes, fachada ativa, etc., e também para viabilizar a moradia popular. Esse era o desenho verificado, né? E com a possibilidade de se rever parcialmente isso no ano passado, que seria o ano de 2000 e... Gente, estou aqui um pouco perdida, desculpa. Nossa, que branco, 2011... Não, 2021, que 2011. Desculpa, mas que, na verdade, por uma série de questionamentos judiciais, a gente está fazendo a discussão hoje. Por quê? Porque as pessoas se surpreenderam com a quantidade de transformações da cidade que foram implementadas só agora, porque a gente tem um direito de protocolo, às vezes à luz do plano anterior, e agora que a gente começa a ver a implementação do atual plano. E a questão de você ter a demolição de muitas casas em bairros, vilas e etc., para atender essa determinação. E as discussões são muito tensas, porque os empreendedores, e aí eu tenho relatos de moradores na Vila Mariana, falando até de chácara da Jabuticabeiras e etc., dizendo que os empreendedores, aí a gente tem até uma nomenclatura norte-americana, not in my backyard, eles chamam os movimentos de associações de moradores de bairro, de que assim, vocês querem o progresso da cidade, mas no meu quintal, não. Claro, vai mudar a vida das pessoas. As pessoas vão ter que conviver com novas transformações, e aí a gente vai ter esses outros interesses, e a nova formatação dos bairros.
E aí eles falam, isso é um interesse egoístico, porque, na verdade, nós vamos trazer uma moradia para muito mais pessoas, como a professora Débora colocou, vai ser multifamiliar, ainda que em usos residenciais, mas agora ainda com aqueles prédios de uso misto, né? Também comercial e etc., com fachada ativa e tudo mais. Olha como nós estamos ampliando as possibilidades da cidade. Então, fica mais tenso ainda esse debate, e aí a gente tem as associações de bairro desenvolvendo outros argumentos, que a professora Débora colocou muito bem pela questão ambiental, outras preocupações que são bem distintas, e que, assim, tudo bem, a gente tem um plano que é produzido com participação popular e etc., o plano diretor previu zonas de questões ambientais, foi, assim, super inovador na questão até de prever zona rural, segurança alimentar, tudo isso, mas, mesmo assim, a gente tem uma transformação enorme dessas áreas e que a gente pode fazer à luz das diretrizes do Estatuto da Cidade. Aí, muitas associações estão escolhendo argumentos para tombar a morfologia, o viário, o traçado, que foi o caso das chácaras das Jabuticabeiras, alguns com a questão das vilas, porque aí nós temos uma legislação protetiva. Aí a gente teve uma discussão no passado se essas vilas poderiam ser fechadas. Aqui na Vila Mariana a gente teve muito isso, que era o sonho de consumo de todos. E aí precisou trazer toda uma discussão, porque às vezes você fechava a vila, mas elas faziam uma alimentação entre outras áreas da cidade, e às vezes aquele caminho era importante para o deslocamento. E aí nós tivemos que ter uma legislação para dizer, olha, tal tipologia se configura como vila, não pode ter vila fechada, entre toda essa discussão, mas agora elas se tornam alvo também, se dependendo do caso, estiverem próximas aos eixos estruturantes, demais a preço do mercado imobiliário para a construção de prédios. E aí voltar toda a discussão que a professora Débora bem colocou. Aqui em São Paulo, aqui no meu bairro, desculpa, na Vila Mariana, vocês puderam acompanhar, o professor Fernando Escudeiro trouxe a Chácara das Jabuticabeiras, que, na verdade, alguém pensa que é uma vila, um grande conjunto de casas. Não, a professora Débora até conhece bem, e aí eu quero que ela me complemente em alguns detalhes. São casinhas muito pequenas, numa rua muito estreita, em que, na verdade, seriam demolidas para a construção de um grande conjunto residencial. E que os moradores, e aí conheço uma das pessoas, tinham este pensamento sobre a cidade, porque também é importante a gente fazer essa discussão. Alguém vai falar, o pressuposto já houve participação popular? Porque essas pessoas não foram lá nas audiências públicas da concepção e não sabiam que aquilo ia acontecer? Isso é um argumento que é levantado. Já se pressupõe que o plano já está legitimado, então elas que devem aguentar o tranco e perder as suas casas. Só que muitos daqueles moradores, esse que é o movimento do Not in My Backyard, estão ligados a uma outra perspectiva de cidade, gostariam que aquela morfologia fosse preservada, às vezes elas têm casas com tombamento, que ainda podem ser vistas como interesse histórico, porque às vezes o tombamento, muitas vezes se procura fazer durante o processo, enfim, para tentar viabilizar esses estudos. Aí tem outra discussão, se eles já estavam tombados, não poderia, mas está no curso, como que vai fazer? Então, toda essa luta para poder se preservar um tipo de modelo de cidade em que você tem exatamente isso que a professora Débora falou, ilhas mais preservadas, com apelo ambiental, em que a gente tem uma densidade menor, porque o modelo de cidade que a gente está caminhando hoje para a cidade de São Paulo é de altos adensamentos, e aí, a depender dos limites de revisão do nosso plano diretor, com mais potencialidade de avançar sobre os miolos de bairro. E aí, portanto, a gente tem uma outra configuração de cidade. Tá tendo as audiências públicas, as pessoas precisam ficar atentas, mas esse é o grande choque e a grande questão que a gente precisa avaliar. Então, eu quis trazer esse quadro, e aí todos os princípios, todas as diretrizes do direito urbanístico, pensando naquela ideia que o norte do direito urbanístico são o conjunto de elementos que formam o direito à cidade sustentável, então, questão de mobilidade, saneamento, moradia, áreas de lazer para uma cidade como essa, para as presentes e futuras gerações, geração de emprego e etc. Como costurar tudo isso à luz dessas perspectivas que a gente está traçando? Então, o norte do advogado de direito urbanístico, que vai defender as associações e etc., provavelmente vai ser olhar a cidade e este impacto.
Agora, aqueles que são os advogados que vão olhar mais o interesse dos particulares, como a professora Débora falou, que se compromete em relação à sua renda, ao seu patrimônio, porque às vezes só tem aquela casa, precisou sair, está precisando pagar o aluguel ou pagar a compra da casa e o seu dinheiro está bloqueado porque a venda não foi concluída, é desesperador. Aí argumentos do direito civil virão, mas que não se confundem com esta análise mais macro. E é por isso até que o professor Fernando Escudeiro comentou que advogou, inclusive, acho que para a Chácara das Jabuticabeiras, que é a região aqui do bairro, essa rua em especial, que ganhou essa denominação aqui, dizendo que fez uma equipe interdisciplinar, com arquitetos, engenheiros, para estudar essas possibilidades de morfologia urbana, de olhar para esse traçado, para as questões do patrimônio histórico, para avaliar se isso poderia ou não ser um argumento importante para se preservar e evitar a demolição dessas casas. E aí, se me permitem, alguns acabaram levando muito a ferro e fogo, mas em 2016 a gente teve o filme Aquários, e ele traz justamente essa grande discussão de como que é uma cidade vivenciar as suas demolições, a sua transformação urbana, e aí, na verdade, era a orla marítima de Recife, que é a casa da protagonista, ficava, não é verdade, era uma casa, era um pequeno edifício com poucos andares, e aí era notabilizada por Sônia Braga, que trazia toda essa discussão do que é a memória da cidade, do que é a história, do que a gente precisa passar para um adensamento numa área que, no caso lá de Recife, era de orla marítima, e aí as pessoas o tempo todo, mas você vai ganhar o dinheiro, você vai vender a sua casa, você vai conseguir com essa quantia, mas ela trazia outros argumentos, tanto da questão das cidades, quanto dessa própria identidade que a gente acaba tendo com a área, com a memória, enfim, que a gente vive, e que num modelo de cidade como essa, que constantemente sofre essas pressões imobiliárias, acabam sendo deixados de lado. Alguns se tornam nessa discussão, você é egoísta ou não, esses argumentos, mas, na verdade, eu acho que ele tem uma complexidade muito maior. E, portanto, por isso que está gerando tanto tensionamento, porque até então esses argumentos não eram levantados, porque, na verdade, sempre se colocava de que era um nicho de renda, de pessoas que eram qualificadas e que, portanto, eram privilegiadas, mas hoje isso já está em outras áreas da cidade. Então, eu só quis fazer um pouco esse panorama, porque parece que a gente está desconstruindo o que a gente falou, e, na verdade, não é isso, mas é para mostrar o grau de complexidade e as nuances que a gente tem no direito urbanístico e como é rica essa advocacia para atuar com todos esses argumentos. Gostaria de ouvir a professora Débora nessas minhas considerações, se ela quiser acrescentar alguma coisa, antes da gente entrar no debate. Obrigada. A Mari expandiu a complexidade aqui da discussão. De fato, o assunto do momento aí, nessa atenção, né, associações de bairro, prefeitura, mercado imobiliário, empreendedores, né, são os eixos de transformação urbana, né? Porque qual foi a proposta do plano diretor de 2014? E ela como construção teórica, ela funciona muito bem, né? Porque é uma proposta que se inspira nos preceitos aí do desenvolvimento orientado pelo transporte, né? Você levar moradia acessível para o entorno dos equipamentos de transporte público de massa. Então, o que é o eixo? É a determinação de um zoneamento que permite o aumento de densidade, né? No entorno da infraestrutura de transporte de massa. Na cidade de São Paulo, o que é isso? São as novas linhas de metrô, as linhas de metrô existentes e as novas, e os corredores de ônibus também. São considerados eixos de transformação. O que a gente está observando aí, 8 anos depois da edição do Plano Diretor de 2014? É o resultado dessa proposta nos eixos que já foram ativados, que são aqueles localizados no entorno das linhas do metrô que já foram implementadas ou que estão com o processo de implementação adiantado, com o estudo de impacto aprovado, né? O gatilho para acionar o eixo
e alterar o zoneamento, permitindo chegar a coeficiente 4 vezes a área do terreno, sem limitação de gabarito, com obrigação de implantar fachada ativa, observar a cota-parte de terreno, etc., 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 que acaba levando à construção dessas grandes torres, né? O gatilho é a aprovação do estudo de impacto ambiental, que garante que a infraestrutura de transporte, vai ser, de fato implementada. E, no entanto, o que me parece é que era uma matéria assim, de ordem tão técnica e distante do cotidiano das pessoas que a população foi pega de surpresa. Né? É essa a impressão que eu tenho. Aqui na Vila Madalena, onde eu moro, e onde se deu esse caso concreto que nós trouxemos para você, no entanto, esse caso concreto está fora da área do eixo, a reação das pessoas é de espanto com o alcance, né? No caso da Vila Madalena, o eixo é a estação Vila Madalena do metrô, ali na extensão da Heitor Penteado, com efeitos para o lado da Vila Madalena e com efeitos para o lado da Pompeia. No caso da Pompeia, o impacto ainda é maior, porque estão subindo já os prédios por conta da futura linha das universidades, né, que vai ligar a PUC, a Mackenzie e tal, que vai até a Brasilândia, que é a linha laranja, né? A linha não está pronta, ela está em processo de implantação, mas o eixo já foi ativado. Então, a gente observa aí na Pompeia todo esse processo de compra das casas, demolição, remembramento de lotes, né? Você junta os pequenos terreninhos num só para subir os novos prédios, né? A Vila Mariana, tudo isso no entorno ali da linha azul e verde, né? A linha lilás, recém-implementada, né? No entorno, na Rua dos Pinheiros, aqui em Pinheiros, por conta da linha amarela, na Avenida Rebouças. A impressão que eu tenho é que a matéria era técnica demais para a população entender do que é que se tratava, até que os empreendimentos começaram a subir. E uma outra coisa que precisa ser destacada, né? Qual que era a ideia, a proposta principal, né, dos eixos? Era trazer habitação para a população de baixa e média renda, residir perto dos eixos de transporte. O que a gente está vendo é que os apartamentos, eles são apartamentos caríssimos, com metragem cada vez menor, né? Empreendimentos mistos, assim, no sentido de você ter uma torre com edifícios de alto padrão, com até 3 vagas de garagem, a outra torre com os tais dos estúdios, né? Aí, acessíveis para a população de menor renda, porque cabem na faixa de valor dos financiamentos do Minha Casa Minha Vida, Casa Verde e Amarela, né? E aí, no caso, 100 vagas de garagem. Então, o mercado ele encontrou uma maneira de gerar produtos distintos daquele que o planejador antecipou que seriam possíveis. E você está trazendo para o entorno, né, para os eixos, uma população diferente daquela que era o alvo inicial, né? Então, em vez de promover inclusão, pode ser que a gente esteja agravando segregação socioespacial na cidade, né? De maneira muito mais intensiva do que essas zonas estritamente residenciais propunham, e sem os benefícios ambientais que essas zonas estritamente residenciais proporcionam, né? Porque a região dos eixos ela é super densa, né? Com taxas bem altas, né, de área construída, e eu tenho minhas dúvidas aí se os outros parâmetros que foram fixados pelo município, como taxa de permeabilidade, ou a própria cota ambiental, que é um parâmetro urbanístico que se soma aí à reserva de solo permeável para exigir um mix de soluções que envolvem captação de água da chuva para controle de drenagem e soluções de introdução de vegetação lote a lote, né? Para proteção de microclima, drenagem e fauna urbana, biodiversidade na cidade. Olhando os empreendimentos que estão sendo entregues aí, eu tenho minhas dúvidas se o município não pediu pouco em termos de reserva de solo permeável e soluções
de reserva de vegetação nesses novos lotes, nos eixos, principalmente, sabe? E me pergunto também se o cálculo que se faz por meio do coeficiente de aproveitamento, né? O que é o coeficiente de aproveitamento? É uma taxa que expressa o quanto de área construída aquele lote especificamente vai receber. O coeficiente de aproveitamento 1 significa que o empreendedor pode construir até uma vez a área do terreno. Então, um lote de 250 metros quadrados vai poder receber uma edificação de até 250 metros quadrados. Né? Em linhas gerais, é isso. Então, o coeficiente 4, o lote de 250 metros quadrados vai chegar a 1.000. Né? Então, um lote que chegue a 10 mil metros quadrados por meio desse processo de remembramento vai poder ter 40 mil metros quadrados de área construída. E aí você vai subindo, né? Qual que é o impacto disso em termos ambientais, né? De vento canalizado, diminuição de insolação, com o albedo que controla, né, a radiação solar na cidade e o quanto isso contribui para aumento de temperatura, enfim, o que eu queria, voltando, né, qual que é o exercício que o poder público faz para determinar o coeficiente de aproveitamento por zona de uso na cidade? Não é aleatório, né? Eu não jogo assim, eu não sorteio o coeficiente de aproveitamento. Eu não coloco os papelzinhos dentro de um aquário e tiro. Não, isso, supostamente, você faz um levantamento, você estuda a área e você avalia a capacidade de suporte daquela área. O que eu tenho de infraestrutura instalada, né? Água, luz, esgoto, transporte, telefonia, internet, etc. Né? E o quanto que eu posso ainda levar de infraestrutura para essa área, né? O quanto que ela comporta de infraestrutura nova, e em função disso, o quanto que eu posso aumentar a densidade construtiva e populacional. Porque a capacidade da cidade de receber pessoas e prover serviços, ela é finita, né? Então, eu só posso levar um coeficiente de aproveitamento 4 sem limite de gabarito para uma área da cidade que tem infraestrutura para receber essas pessoas todas, né? Isso foi devidamente ponderado pela prefeitura? Esse impacto de vizinhança, impacto ambiental gerado pelo eixo, ele foi devidamente dosado pela prefeitura nos estudos preparatórios do plano diretor? Né? Essas áreas da cidade, elas têm condição de receber um coeficiente 4, que na verdade é muito mais, né? Porque você vai ganhando assim, você vai acrescentando pontos, né, para esse coeficiente de aproveitamento. Eu ponho aí a fachada ativa, eu ganho um chorinho, né? A área de estacionamento não é área computável, né? Então, eu ganho mais área construída para botar no lote. Tem todo um jogo posto pelo menu de parâmetros urbanísticos e pelo próprio Código de Edificações, que faz com que, na prática, se você for medir a área construída, ela vai chegar a 5, 6 vezes a área do lote, né? E de maneira legal. Aí a pergunta é, aquela área da cidade tinha condições de receber tudo isso, de fato? Né? E em algumas áreas, você pode considerar que sim, havia condição de receber. Em outras, você pode olhar hoje o produto, né, dessa proposta do plano diretor e pensar, não, aqui a prefeitura pesou a mão. Né? E a cidade vai ter que lidar com esse impacto no futuro. Né? E a oportunidade da revisão do plano diretor é justamente fazer essa calibragem. A gente pesou a mão? Né? Será que não está na hora de retroceder um pouquinho? Né? Ou então, não, a gente tem como avançar. Então, a gente pode avançar para os miolos de bairro, a gente pode expandir o eixo mais 2, 3, 4, 5 quadras, né? Que tipo de cidade nós queremos, né? A gente quer ser Hong Kong? A gente quer ser Paris? Né? A gente quer ser Paris e Hong Kong? Né? E isso, num contexto, né, Mari? Se a gente pensar no impacto da pandemia, nos modos demorar, e aí nós estamos falando de classe média, né, pessoal? Vamos ser honestos aqui, né? Quem é que teve condição de ficar em teletrabalho e percebeu que morar num apartamento pequeno não era bacana e se mudou por 6 meses para morar em Itaquaquecetuba, em Noveira,
né, em Valinhos, em Vinhedo, né, alugar uma casa de chácara para poder trabalhar olhando para o jardim, isso é classe média alta, né? A gente não sabe agora como é que o mercado vai se comportar. Essas pessoas todas vão voltar para o trabalho presencial, elas vão aceitar voltar para o trabalho presencial, né? Elas vão aceitar morar em estúdios de 30 metros quadrados de área porque é perto do metrô, né? Quem é que vai acessar esses estúdios? Ou esses estúdios vão ser habitados por famílias de 4 pessoas, que vão ficar empilhadas lá dentro, porque é próximo do metrô e eles têm um ganho aí, uma economia de despesa por não precisar do carro. Que qualidade de vida essas pessoas vão ter, né? A gente menciona Hong Kong como exemplo, né, Mari? A cidade de Hong Kong, ela se coloca assim, perante a comunidade internacional, como uma cidade em que as pessoas, saindo das suas residências, que tem esse perfil diminuto aí. Hong Kong tem conjuntos habitacionais no centro, porque os ricos moram na montanha, em condomínios fechados de casas com metragem bem alta, tá? São condomínios cidade-jardim fechados na montanha. A classe média, a classe pobre, mora no centro, ali perto do porto de Hong Kong, em prédios altíssimos, cada conjunto habitacional lá com 20, 30 mil pessoas morando e com metragens desse tipo, 30 metros quadrados, 35 metros quadrados e tudo mais. Mas eles têm um sistema de transporte que os leva, em questão de minutos, para qualquer canto da ilha e da porção continental de Hong Kong, né? E a 15 minutos de distância a pé, eles acessam serviços públicos existenciais, inclusive áreas verdes, né? Então, o chinês morador de Hong Kong, que é uma cidade cosmopolita, então não são só os chineses, né? Morador de Hong Kong, que mora num apartamento pequenininho desse, que tem um valor astronômico, ele volta para casa praticamente para tomar banho, fazer uma refeição e dormir, né? A vida das pessoas se passa na cidade, que é uma cidade dinâmica e provê esses serviços, né? O pessoal faz a maior parte das refeições fora de casa, as crianças estudam em período integral, né? São Paulo é uma cidade com esse perfil, né? A cidade está pronta para prover esses serviços todos que permitam às pessoas residir em áreas tão diminutas, né? São questões que a gente precisa se colocar, né? E tudo isso passa por um esforço para o qual os advogados também concorrem, isso não é monopólio dos urbanistas, que é de promover um letramento da população, sabe? De explicar em linguagem simples e acessível na medida do possível, e isso é difícil para o advogado, né? A gente é treinado a falar de um jeito meio erudito demais, né? Citações em latim, expressões meio herméticas, tal, mas eu acho que a gente precisa de novos advogados que se engajem nesse processo de letramento e de se expressar em linguagem simples e de informar a população e capacitar a população para a participação cidadã, né? Para que quem está preocupado com o processo de verticalização do seu bairro veja a propaganda da prefeitura, chamando para audiência pública que vai discutir a revisão do plano diretor, e ele pensa, não, eu preciso acompanhar isso aí, porque isso aí vai bater no meu quintal, certo? E isso não é necessariamente um movimento elitista, né? Isso é formação de cidadania. E isso se estende também para as camadas mais vulneráveis da população, que vocês vão ter a oportunidade de discutir nas próximas aulas do curso, né? A gente precisa também levar letramento para os vulneráveis, né? Porque eles também são cidadãos, eles também participam do processo decisório de construção da cidade, eles também têm interesses, né? Gente que batalha muito para adquirir as habitações de interesse social e pagar esses financiamentos dentro da medida da sua renda com subsídio de dinheiro público. Então, todos nós aqui pagamos impostos e contribuímos para a construção dessas unidades habitacionais, né? É uma medida de justiça redistributiva, mas também nos interessa saber, né, qual a qualidade de HS que está sendo construída na cidade de São Paulo, porque eu e vocês também estamos pagando por essas habitações de interesse social, sabe? E o advogado tem esse papel, a gente precisa recuperar esse papel do advogado, sabe? De ser um ator de letramento
da população e um grande mediador mesmo de interesses, sabe? Mesmo advogado que trabalha para as grandes empresas, para os grandes incorporadores, ele tem alguma margem, né, de falar, olha, a reivindicação é essa, outros modelos são possíveis, será que, neste caso específico, a gente não pode ceder um pouquinho aqui para ganhar ali, né, e trazer um empreendimento que gere valor para a vizinhança como um todo, e não só olhando só para dentro do lote, olhar para fora do lote também, né? É isso. Eu achei fundamental, além de toda a sua fala, que foi excelente, você fazer esse registro de como deve ser a nova atuação do advogado, porque todos nós pensamos naquela atuação mais judicial, das ações e etc. E hoje a gente tem um crescente de mecanismos de mediação, e para os advogados que atuam nessa questão de associações de bairro, participar das discussões do bairro, das reuniões dos moradores, que, como a professora Débora colocou, não tem. E isso não é um demérito, gente, vamos ser sinceros. A área é extremamente complexa, interdisciplinar, às vezes o próprio advogado também precisa dialogar com planejadores territoriais, urbanos, arquitetos, engenheiros e etc. Biólogos, às vezes a gente tem questões ambientais que vão fazer esse diálogo com a cidade, a organização. Licenciamento em área contaminada. Exatamente, e precisa dialogar com os moradores que não conseguem compreender todo esse cabedal de informações. E a partir daí eles vão enxergar aonde eles estão na cidade. Eu mesma vou dar um testemunho pessoal, e aqui até de orientação de uma prima que vivenciou isso, por conta da construção irregular no bairro dela, e que ela, inicialmente, foi protagonizar, buscar indicações de advogados e etc., e ela não entendia nada, porque ela era da área de odontologia. Então, ela veio conversar comigo, enfim. Aí, a associação de bairro era o mecanismo, eu expliquei para ela. Aí, tinha até um promotor que morava na região, acionou o Ministério Público, depois contratou advogados, porque as pessoas não entendiam aonde aquilo reverberaria para elas, inclusive até para contratar um advogado. Porque, às vezes, a gente tem uma dificuldade até na escolha. Porque qual que é a visão da sociedade em relação ao nosso ramo? Eu tenho um advogado que vai lutar comigo lá no judiciário e vai conseguir. Essa é a tônica das várias áreas do direito, mas o direito urbanístico não. E aí, como a professora Débora mesmo falou, e ele ter a devolutiva da contraprestação que vai lhe favorecer, olhando num aspecto mais macro, ele não consegue fazer essa distinção no início. Até ele precisar se tornar mais cidadão, participar de reuniões, discussões, entender questões de revisão de legislação, ele vai precisar ser capacitado. Então, eu acho que E aí o professor Nelson colocou isso até na primeira aula, onde ele comentou, olha, como a área do direito urbanístico tem a gestão participativa, etc., é importante que o advogado dialogue com esses mecanismos, saiba entender como funciona um conselho, se participa de uma audiência pública, inclusive para levar os moradores, os membros dessa associação, para dialogar em termos do que eles determinam nas suas demandas. Então, isso é um super trabalho e precisa de um advogado especializado, que não tem aquela visão do conflito Caio versus Tício, etc. A gente já vivencia isso. O direito ambiental trouxe muito essa preocupação na qualidade dos direitos difusos, coletivos, direito do consumidor. Na universidade, acho que uma grande parte da nossa geração já veio com essa formação. E já era uma revolução no direito. É que a agenda ambiental sempre ganhou uma proeminência. Aí veio o direito urbanístico, que não tem, e aí a gente está fazendo esse trabalho justamente na comissão, o mesmo respaldo, porque as pessoas ainda desconhecem muitas das suas questões. Mas ele tem a mesma dinâmica, como a gente comentou na aula da ordem urbanística, dos direitos difusos, dos coletivos, e mais dos difusos, inclusive. E aí, para as pessoas entenderem o que aquilo vai reverberar nas suas vidas, é um grande desafio. E por isso que a gente tem essa ideia de trabalhar a gestão pública, participativa, o letramento, como a professora Débora falou, e todas essas complexidades, inclusive trabalhando de forma interdisciplinar. Então, esse é o grande desafio da nossa área. Eu acho que foi fundamental e mais. A professora Débora recuperou uma questão que era muito... Eu me lembro das minhas aulas de direito ambiental. Quando eu estava na PUC, eu escolhi
fazer as disciplinas de difusos e coletivos, sempre gostei do direito ambiental, na época não se tinha o direito urbanístico, depois que ele surgiu, e eu me lembro que a grande questão era dos advogados que trabalhavam para as empresas. Então, a gente tinha aquele conflito ético. Mas eu vou trabalhar para as empresas, para as mineradoras, será que eu vou ter um olhar mais social e etc.? E aqui, como a professora Débora falou, quando a gente estuda a advocacia, o código de ética, a gente precisa obedecer o ordenamento jurídico. E trazendo a principiologia, o conjunto de valores, aonde a gente precisa alcançar a finalidade do direito urbanístico, que é o direito às cidades sustentáveis, a gente vai poder fazer um diálogo mais efetivo. Porque ainda que eu esteja em outra esfera, que eu não esteja do lado da associação ou dos vulneráveis, eu posso ter um outro olhar pensando nessa dimensão coletiva e fazendo um diálogo de compensações. Porque, no fundo, essa nova era de direitos, do ambiental, do urbanístico, trabalha com a ideia das externalidades negativas da economia, das compensações. Não adianta isoladamente eu resolver o meu problema. Acho que já deu para perceber isso depois de passar pela pandemia. Se alguns não aprenderam, acho que ainda precisam exercer isso, porque a coisa ainda não acabou. E aí a gente precisa entender que essa dimensão é maior e precisa dialogar nessa outra perspectiva, porque senão eu não vou conseguir resolver essas outras questões. E a gente tem tudo isso incorporado nesta área do direito urbanístico. Então, por isso, dessa sensibilidade, desse conjunto de informações, de conhecimentos do direito urbanístico, que pode favorecer esse diálogo e trazer uma outra perspectiva para o empreendedor e etc. Isso a gente vive muito no direito ambiental e a gente tem essa mesma questão no direito urbanístico. Então, eu acho fundamental recuperar esse papel mesmo da advocacia para a nossa área. E pode parecer algo distante, né? Você pensava, mas como é que um empreendedor pode bolar um empreendimento que vai trazer benefícios para a vizinhança e tal? Gente, pense no conjunto nacional, né? O conjunto nacional é um prédio de uso misto, residencial, escritórios, tal, né? Mas ele se coloca ali na Paulista como um ponto de encontro, né? Um local que agrega atividades culturais, né? Com os restaurantes, em que é bem a concretização da visão da Jane Jacobs, né? Da rua viva, da cidade viva, né? É um ponto de passagem. Você está se deslocando da Padre João Manuel para Paulista, você não vai dar volta, você vai por dentro, né? É possível pensar em projetos, né, de edificação que atendam a vizinhança e agreguem valor, né? A proposta original daquilo que a gente chama de fachada ativa e das áreas de fruição pública, né, que são áreas abertas ao público, onde eles vão poder acessar serviços, ou aproveitar a ambiência, né, da edificação. A proposta desses dois instrumentos, né, é justamente essa, de você pensar o empreendimento não só de fora para dentro, né, o empreendimento de dentro para fora. Como é que eu posso usar este prédio e agregar valor, melhorar a qualidade de vida da população no entorno, né? Dividir, né? Dividir prosperidade, dividir riqueza, dividir ambiência, dividir conforto, né? Isso também é possível, né? E até sob a ótica das empresas, né, está se discutindo tanto hoje em dia o estabelecimento de regras e parâmetros oficiais de ESG, né? O ESG, como algumas pessoas falam, né? Ou em português, ASG, né? Ambiental, social e governança, né? As grandes construtoras incorporadoras, elas vão ser chamadas a quantificar essas métricas, sabe? O quanto que os meus empreendimentos colaboraram para melhorar o meu entorno. Isso é uma visão de impacto social positivo, impacto ambiental positivo, ou conforme o caso, impacto social negativo, impacto ambiental negativo, que vai impactar os indicadores da empresa e que pode ter repercussão negativa entre os acionistas e os investidores, né? Então, a gente também, aí, por essa via, né, da responsabilidade socioambiental das empresas, a gente também abre espaço para transformação e mudança, né? Muito bem lembrado. Outra perspectiva de atuação fundamental, é isso mesmo.
Muito obrigada, professora Débora. Agora, até colocando aqui pelo adiantado da hora, nós já estamos já em torno das 8h30. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A Marina fez uma colocação. Fez uma colocação. Isso. Vamos lá. A Marina coloca, não sei, mas não pode se alegar a função social da propriedade? Sim. Por ser essas pessoas legítimos possuidores com laços de afinidade com os seus vizinhos e para garantir a permanência? Acho que ela tratou da questão que a gente havia colocado de como articular as associações, os seus interesses, que aparentemente seriam egoísticos, face à grande transformação da cidade, que a professora Débora bem colocou, só para recuperar aqui o contexto, e aí eu devolvo a fala para a professora Débora. A questão principal era, olha, se pensou um modelo de cidade com a perspectiva alinhada aos elementos da cidade sustentável, de promoção de emprego, trabalho, no sentido de que foi identificado nos estudos do plano diretor, e aí a professora Débora pode me corrigir, mas que a gente tinha um grande afluxo de pessoas da Zona Leste que iriam para a Zona Sul, nós não tínhamos trabalho suficiente na região, então trouxemos incentivos tributários, fiscais para ter empresas lá, e desenvolver esses eixos de mobilidade para evitar o grande deslocamento das pessoas na cidade. Então, isso não é um interesse maior de função social e etc., tentando a perspectiva da cidade sustentável, mas, ao mesmo tempo, outras pessoas com essa perspectiva de manter a sua memória, enfim, o local onde trabalha, que já tinha aquilo construído também com as suas perspectivas de infraestrutura e etc. Será que o argumento da função social da propriedade poderia resolver esse problema? O que você acha, professora Débora? Função social da propriedade é interessante, né? De acordo com a Constituição, você diz que a propriedade imobiliária urbana cumpre a sua função social quando ela recebe a devida destinação que é posta pelo plano diretor, né? E pela legislação urbanística da cidade, zoneamento, lei de parcelamento, uso e ocupação de solo, né? E tem as situações extremas, que são aquelas situações enfrentadas pelos instrumentos indutores da função social da propriedade, né? Parcelamento, edificação e utilização compulsórias da propriedade. Eu tenho um imóvel bem localizado, provido de infraestrutura e serviços, eu estou mantendo ele fechado porque eu estou esperando uma oportunidade de investimento, né? Eu não quero botar em uso porque eu não quero ter dor de cabeça, tá lá o edifício fechado, não sei o quê, eu não deixo ninguém invadir, né? Mantenho ele minimamente conservado, mas eu não estou usando. E aí, né, eu sou notificada a dar a devida destinação, porque aquele imóvel tem valor em função das utilidades que são ofertadas pela cidade, que é um patrimônio comum, né? Meio ambiente urbano também é meio ambiente, então é um patrimônio coletivo, né? A gente fala muito em cidade como commons, né? Porque as utilidades urbanas elas são fruto do esforço coletivo, né? E aí o proprietário é notificado para dar a devida destinação, cumprir a função social, colocando seu imóvel em uso, né? Aí é fácil a gente ver, né? O imóvel estava descumprindo a sua função social, né? Mas nesse caso que a gente trouxe para discussão, a própria função social da propriedade ela é posta em disputa, percebe? Porque para os moradores ali do bairro que querem defender o desenho urbano e conter verticalização, aumento de densidade e tudo mais, né? As restrições contratuais, que no caso são recepcionadas pela legislação urbanística, né? Tirando a parte de uso, a parte construtiva, elas expressam a função social da propriedade, certo? Porque elas protegem uma região da cidade que, inclusive, presta relevantes serviços ambientais para a cidade, certo? Ambiência, paisagem, microclima, tudo aquilo que a gente já discutiu. Sob um outro giro, né, quando você pensa, não, é uma região da cidade que é ocupada por menos gente do que poderia, né? Você tem infraestrutura disponível para atender mais pessoas, né? Esse é um movimento elitista,
né, que protege poucos privilegiados. Então, é uma área da cidade que não está cumprindo a sua função social na sua plenitude, e que deve, portanto, receber um uso residencial, sim, porém um uso residencial mais denso. Então, o próprio Conselho de Função Social da Propriedade é posto em disputa, percebe? Disputa argumentativa, inclusive, né, que é uma coisa que os advogados adoram, né? Mas também é uma disputa fática, né? São modos de viver que estão postos em disputa, né? São valores que estão postos em disputa, e não só a terra urbana e o valor do metro quadrado, né? Mas o valor ambiental, o valor cultural, a relação de pertinência que as pessoas têm com o bairro em que elas habitam, onde elas muitas vezes nasceram e cresceram, né? Ou para onde elas se mudaram depois de se casar, né? E eu, pessoalmente, acho que essa relação de pertinência que as cidades têm, ela tem muito valor, porque ela informa muitas outras coisas, né? Isso, é o sentimento de pertencimento, de pertença, né? Informa o quanto eu participo da cidade, né? Informa o quanto eu zelo pela cidade, informa a relação que eu tenho com os meus vizinhos, né? Informa a qualidade do meu voto, informa uma série de coisas, né? Então, também é um valor juridicamente tutelado, percebe? Esse aspecto cultural da cidade, inclusive, integra o conceito de meio ambiente, né? Quando a gente fala em meio ambiente cultural, né? Então, é isso. Nesse caso concreto que nós trouxemos, eu acho que é porque a própria função social da propriedade é colocada em questão, né? Quais valores vão ser privilegiados e quais vão ceder terreno, né? Por isso que eu acho que os advogados envolvidos num conflito como esse, eles exercem, no fundo, uma grande função de mediação, sabe? Por mais que você esteja defendendo um interesse específico. Porque a solução para um conflito como esse, seja ela administrativa, durante o próprio processo de licenciamento, seja ela judicial, é uma função de sopesar interesses contrapostos, né? E tentar chegar numa solução que não vai agradar todo mundo, mas também pode não desagradar todo mundo, entendeu? A gente pode tentar aí chegar no mínimo denominador comum e tentar focar numa solução que minimize as perdas do lado perdedor, né, que não entregue tudo para o lado vencedor e que tenha como foco esse interesse coletivo que subjaz, né, que é de você ter uma cidade habitável, sadia, sustentável, né? Muito boa, inclusive parabenizo a Marina, porque essa colocação dela, ela já tinha sacado que alguns conceitos aqui estão apresentando as suas possibilidades de interpretação, e de fato foi muito boa, porque gerou essa discussão que a professora Débora trouxe. E aí é o que o advogado vai fazer. E aí o que a gente espera também na inovação dos ramos do direito. O papel do advogado é fundamental, ele vai trazendo as teses de acordo com a complexidade do caso concreto, e, portanto, vai ser interessante para a gente saber como que a jurisprudência vai responder e como que todas essas questões serão lidas na prática. Muito bem, muito boa essa discussão. Na sequência, a gente tem uma outra pergunta da Gisela Schempufk, não sei direito como pronuncia, me desculpe, mas ao promover o retorno das pessoas para as ruas, temos uma grande caminhada de mudança cultural, de forma a evitar a perturbação do sossego de quem mora nos arredores dos locais públicos abertos. Talvez possa pensar um pouco nas questões de ruas que são fechadas nos finais de semana e etc. E como que a gente... Aí eu gostaria de saber se isso foi uma certa crítica, uma ponderação, ou se eu faço essa colocação para a professora Débora e ela traz um pouco o panorama e eu posso complementar nessa discussão. Acho que talvez foi uma certa crítica. A colocação da Gisela, ela dialoga com aquela diretriz, né, de política urbana posta, uma das diretrizes de política urbana postas pelo artigo 2º do Estatuto da Cidade, né, que o regramento de desocupação do solo será feito de modo a evitar, né, o choque entre usos incômodos e incompatíveis, né, essa é uma das funções do ordenamento, que a gente chama de ordenamento jurídico urbanístico na cidade, é uma das funções principais do zoneamento, só que não resolve tudo, né? A gente
Em urbanismo se defende muito as áreas mistas da cidade, né? Porque elas fomentam a convivibilidade, né? A convivência dos diferentes, né? Tolerância, você não ter vazios urbanos, né? O que torna as ruas mais seguras, você juntar aí usos residenciais com usos não residenciais compatíveis no sentido do incômodo ser suportável, né? A vida em cidade não incomoda, você não quer ser incomodado, você tem que ir para o campo mesmo, se você quer viver em isolamento, né? Mas é possível reduzir esse incômodo para o mínimo tolerável. E o mínimo tolerável é um fator cultural, né? O que o brasileiro considera como mínimo tolerável é diferente do que o japonês considera como mínimo tolerável, né? Quem já teve a oportunidade de ir para o Japão, eu não tive, meus pais tiveram, fica sempre espantado com o grau de silêncio que se tem nas cidades, né? Que é um silêncio, assim, um sossego, né? Então, você imagina, né, o que é para um japonês vir para uma cidade como São Paulo, né? Ir para Salvador, né, no Carnaval, ir para o Rio de Janeiro, né? Enfim, mas são diferenças culturais, né? Cada cidade tem a sua cara, tem o seu jeito, né? Cada grupo cultural decide aquilo, o quanto tolera, né? Em termos de incomodidade, né? Mas, ao mesmo tempo, o agigantamento das cidades e a pujança, né, cultural, econômica, vai colocando esses limites sempre à prova, né? Aqui na cidade de São Paulo, a gente está passando por essa discussão em torno das dark kitchens, né? Todo mundo adora pegar o seu aplicativo, né, na hora do almoço, pega o meu aplicativo do Rappi e recebo o meu almoço quentinho na minha porta em 20 minutos, 15 minutos, certo? Só que para esse almoço chegar em 15, 20 minutos, a cozinha não pode estar localizada do outro lado da cidade, né? Então, os restaurantes, para atender a exigência da clientela, mobilizada sobretudo pela pandemia, abriram essas unidades aí de cozinhas, né? Em antigos galpões industriais, em casas que estavam sem uso, próximas de onde os clientes estão, certo? Então, normalmente a zona mista, né, Mari? É zona mista, então tem gente morando, tem gente trabalhando, e aí do mesmo jeito que todo mundo quer receber a sua comida quentinha em 15 minutos em casa, o cara não quer que fique entrando cheiro de batata frita na casa dele, né? O sujeito não quer ouvir conversa do motoboy, do grupo de motoboys na esquina, né? O cara não quer, assim, 10 da noite tá ouvindo barulho de carga e descarga no antigo galpão industrial do lado. Quem mora na Barra Funda, por exemplo, é um exemplo grande. Quem mora na Pompeia é outro exemplo, né? É essa dificuldade de você equacionar interesses no território da cidade, que é fazer esse jogo, né, dos usos compatíveis e dos usos intoleráveis, que não são estanques, né? A cidade muda, as atividades se transformam, né? E o poder público está sempre correndo atrás dessas transformações, porque isso é o que a gente discute, né, em teoria geral do direito. O direito está sempre atrasado em relação ao fato social, né? O direito e o planejamento urbano estão sempre atrasados em função do fato social, né? E aí isso demanda, e aí isso gera mercado de trabalho para advogado, moçada, né? De representar os diferentes interesses e mediar esses interesses. Vocês podem ter certeza que tem advogados dessas companhias de dark kitchens acompanhando a tramitação do projeto de lei na Câmara Municipal, entendeu? Assim como tem advogados dos proprietários dos imóveis que estão locados para essas dark kitchens preocupados com as adequações que eles vão ter de fazer para não perder o uso dado para o seu imóvel, né? Se bobear, tem imóvel notificado pelo PEU que recebeu o uso adequado só por conta dessa oportunidade dos dark kitchens, entendeu? A coisa toda é bastante complexa. Bom, chegou a história dos pancadões. Mari. Isso. Olha, eu adorei muito a questão que a Débora colocou, e de fato, Gisela, assim, eu vou ler para todos, e aqui a gente pode fazer algumas considerações, porque nós tivemos recentemente na Câmara dos Vereadores, no Ministério Público, uma audiência sobre as questões de ruído na cidade, todas, inclusive capitaneada
pela questão da pandemia, do retorno dos eventos, porque a gente também conviveu com uma diferença de cidade. A gente estava com 2 anos em que tudo praticamente ficou restrito, as coisas foram abrindo aos poucos, e, de repente, voltaram a funcionar com uma dinâmica, e aí descumprindo, inclusive, o ordenamento jurídico. E, portanto, essa audiência pública que foi feita no Ministério Público com convidados de várias áreas, estava, inclusive, o presidente da Câmara, para dar um suporte técnico para fazer todas as discussões derivadas, dentre elas do Dark Kitchen. E aqui, só para situar a pergunta da Gisela, ela mora em frente à PUC, no bairro de Perdizes. Gisela, uma vez eu estava na PUC, inclusive dando aula com o meu ex-chefe orientador, e a gente tinha que sair do estacionamento da PUC com a rua desse jeito. Eu entendo que você convive. Convivemos com pancadões até pelo menos 3 horas da manhã, que nem janela anti-ruído consegue paralisar. O poder público não faz nada. É lamentável porque se costuma ouvir, os incomodados que se retirem, vá morar no mato, enquanto o direito de descanso é constitucional. No ano passado, ela relata que em outubro, em pleno pancadão e regras rígidas, tiveram pancadões até até o amanhecer. E as distorções que a gente conviveu, porque nessa época não era nem possível ter tantas festas assim, com aglomeração e etc. Eu nunca me esqueço, e a professora Débora deve saber, eu vou contar um caso para vocês, isso quando a gente estudava poder de polícia no direito administrativo. Mas a questão de ruído é bem tormentosa na nossa cidade, porque a gente passa por várias fases. Eu me lembro que o professor Clóvis Besmos, que foi do curso de especialização em Direito Administrativo da PUC, professor da PUC, trabalhei com ele muitos anos, ele costumava dar um exemplo que aconteceu muito com ele, porque ele ficava irritado, porque ele tem um escritório no Conjunto Nacional da Paulista, e na ocasião era um grupo de pessoas que estavam fazendo uma mobilização de sindicato, e a pessoa estava com um microfone acima dos decibéis e tudo mais, e aí ele começou esse périplo, Gisela. Ele é advogado, então pediu para paralisar, comunicou o PSIO, todos os serviços, ninguém fazia nada. Sabe qual foi, eu estou brincando, isso só para a gente descontrair, sabe qual foi a saída que foi brilhante, que na hora acabou com o barulho? Chamar o ECAD, porque eles colocavam músicas que não estavam autorizadas. Aí eles foram lá, multaram, e aí eles foram obrigados a parar com aquela manifestação. Só para a gente descontrair um pouquinho, porque esse exemplo eu acho fantástico, porque ele fez todo esse périplo a tarde inteira que ele não conseguiu trabalhar em função da altura dos decibéis do microfone da manifestação sindical. E o que acontece? Nessa perspectiva do ruído, de fato, nós temos a qualidade do meio ambiente urbano e etc. Nós temos, como a professora Débora colocou, nas diretrizes do Estatuto da Cidade, a perspectiva do estudo de impacto de vizinhança prevê como aliás, o ruído não está na lei federal, desculpa, meu engano, isso tem que estar, muitos municípios colocam o ruído, mas ela coloca... Tem resolução do CONAMA estabelecendo os limites de ruído tolerável, né? A resolução do CONAMA faz a função dele, né? Ele estabelece os padrões para controle da qualidade ambiental, né? Exatamente. Poluição sonora, ruído, é poluição. Então, você tem os parâmetros colocados pelo CONAMA, né? Agora, cabe ao município estabelecer a concretude disso, né? A partir do regramento dado pelo CONAMA, estabelecer como é que vai se dar a fiscalização disso, né? Quais são as condições, de acordo com o uso, os horários, acomodar isso no território da cidade é função do município. Né? Exatamente. E alguns até colocam como critério que pode ser observado para a questão do estudo de impacto de vizinhança, que já deu outras colocações em questões de templos religiosos e etc. Mas o que a gente coloca? Está surgindo uma nova fase de discussão, por quê? Porque nós tivemos um aumento de obras, aí a gente tem o horário que as construtoras acabam utilizando é muito mais flexível, então tem pessoas que estão sofrendo isso com uma forma muito mais forte, muito mais intensa, e aí começou a discussão da regulamentação da nossa lei de zoneamento de São Paulo para fazer essa disciplina específica, porque muitas vezes você acaba trabalhando o conflito só no direito de vizinhança. E aí aquela história, para que serve o PSIO? Ele trabalha uma perspectiva, ele não trabalha a ordem urbanística. Quando a gente trabalha a ordem urbanística, a gente tem
um outro viés mais amplo, de estudo de impacto, que no âmbito do licenciamento para poder fazer isso. E as discussões que foram introduzidas na audiência pública do Ministério Público foram exatamente esse desdobramento. Como fazer para poder viabilizar com impacto maior, como poder efetivamente ser um serviço que barre isso, porque muitas vezes o PSIL não assume porque diz que tem falta de competência para essas causas. Então, por isso que a gente fica nesse imbróglio. E aí falam, mas não é questão do meio ambiente urbano, não está na lei de zoneamento. Então, a gente precisa identificar as duas perspectivas, aonde está o conjunto normativo para poder fazer as defesas adequadas. E aí eu gostaria Você pode ter ali situações limítrofes, né? Ruído industrial, por exemplo, faz parte do processo de licenciamento ambiental, né? Agora, a Marina fez uma observação, né? Que tem município que tem lei anti-ruídos, inclusive com restrição de horário, e que em Taboão tem, de fato. Eu mencionei a resolução do CONAMA porque ela fala em limites de decibéis, tá? Coisa parâmetro para controle de qualidade ambiental, ponto. Né? Cabe ao município regrar isso, de fato, né? Estabelecer a lei, dizer, olha, tal atividade vai funcionar só até tal hora, porque por causa do ruído, em comunidade de vizinhança, horário para fechamento de bares, né? Horário para carga e descarga, horário de obra de construção civil, né? Agora, tem outros ruídos que acabam entrando na seara do direito ambiental, no licenciamento ambiental, né? Na parte das atividades industriais, principalmente, né? Vai ter região cinzenta, né? Em que você vai ter direito urbanístico e direito ambiental se encontrando, se sobrepondo, né? Exatamente. Isso também acontece muito em relação aos grandes estádios e os seus shows. Aí a gente tem Palmeiras, Morumbi e etc., que parece que recentemente estavam tentando batalhar para aumentar os limites de decibéis para a região até certo horário para comportar os shows. E aí, mais uma vez, a dinâmica do domínio econômico. E a questão toda dos aeroportos, né? Também. Com horário de início, encerramento de atividades, né? Aeroporto que funciona a noite inteira, proximidade, né? Dos bairros residenciais do aeroporto. E de fato, tem uma interferência com o direito ao sossego, que no fundo é um desdobramento, é um direito individual, né? Desdobramento de direito à intimidade, de proteção do domicílio, que são direitos fundamentais de primeira geração, né? Tem uma discussão jurídica interessante para tirar disso aí. Eu acho que tem discussão na Corte Europeia de Direitos Humanos envolvendo barulho de aeroporto e proteção ao domicílio e à intimidade, viu? Nessa linha de você trazer o controle ambiental via a tutela de direitos fundamentais de primeira geração, sabe? Muito interessante. E aqui eu só gostaria de, talvez não tenha ficado claro, só para a gente desmistificar, que essa perspectiva ela tem dois desdobramentos. No âmbito do direito à vizinhança, do direito civil, de eventualmente você ter conflito entre vizinhos, entre o condomínio, obra, ou entre casas, uma obra que causa uma interferência nos ruídos e etc. E a outra perspectiva do direito urbanístico, que aí vai se perfazer este controle, essa disciplina, no âmbito do licenciamento, de estudos de impacto e da própria lei de zoneamento, que deve verificar essas potencialidades em cada zona, para de acordo com as atividades, e poder subsidiar com o mínimo de regramento específico caso haja violação. E aí o impacto é para a ordem urbanística em geral, então é só para a gente não confundir, porque geralmente as pessoas fazem uma confusão enorme, e aí na tratativa da questão acaba tendo problema em qual argumento e qual meio jurídico para fazer essa tutela. Deixa eu ver, a Gisela está dizendo que vai mudar para Taboão, e a Marina diz que é a terceira cidade mais adensada da América Latina, com outros problemas, e que já lá não é um paraíso. Aí a Gisela já está desistindo dessa mudança, mas só para a gente descontrair um pouquinho. Não dá para mudar para o Japão, né, Gisela? Exatamente. Enfim, eu acho que pelo adiantado da hora, nós já estamos com 7, 8 minutos para terminar. Eu gostaria de saber, eu não sei se mais alguém tem alguma outra pergunta,
Mas eu acho que foram discussões muito produtivas, foi bem interessante esse debate. Agradeço a Gisela e a Marina que ficaram intensas aqui na discussão e trouxeram subsídios para a nossa aula de hoje. E, enfim, dado então a esse adiantado, eu vou devolver mais uma vez a palavra para a professora Débora fazer as suas considerações finais, e aí, na sequência, eu faço o encerramento para que a gente possa dar continuidade para o curso nas próximas semanas. Agora, a Gisela disse que chegou um pouquinho atrasada, mas ela vai assistir a gravação da aula. Isso mesmo, Gisela, fica de olho no Instagram e no próprio ambiente virtual do curso, que eles disponibilizarão amanhã a gravação. Muito obrigada. Por favor, professora Débora, suas considerações. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo, né? A gente sabe que o dia a dia dos advogados é intenso, que é difícil ter energia, disposição para sentar no meio da semana, 7 horas da noite, e acompanhar uma discussão dessa complexidade, né? Mas eu gostaria de reiterar aqui a proposta desse curso, né? De chamar a atenção da classe de advogados aqui da OAB em São Paulo, e esse é um esforço que também tem sido conduzido pelas outras seções da OAB, país afora, né? Que é de trazer o direito urbanístico como uma alternativa real de oportunidades de trabalho, desenvolvimento da carreira, tanto no setor privado como no setor público, para os advogados, e chamá-los aí a explorar essa possibilidade, buscar agregar conhecimento técnico a respeito. A gente já tem publicações aí robustas, disponibilizadas, tem revista científica voltada à publicação do direito urbanístico, integralmente de acesso aberto, como é a revista de direito da cidade, da UERJ. Tem recursos aí disponíveis para vocês buscarem essa capacitação. A gente sabe que não é uma matéria normalmente disponibilizada pelas graduações em direito, mas que se mostra muito promissora como alternativa de carreira para os advogados e também para a formação cidadã, né, que pode agregar valor para quem está militando na área civil, agrega valor para quem está militando na área de direito administrativo, na área de direito ambiental, né, para o advogado generalista, ou para aquele que está buscando um campo para se especializar. Então, fica aí o chamado, o convite, né, para que vocês se aproximem dessa área do direito, que eu pessoalmente acho super apaixonante e que eu tenho certeza que vai ganhar espaço e relevância cada vez mais nos anos a vir. É isso aí, pessoal. Obrigada a todos pela atenção e estou à disposição para o que vocês precisarem. Nós que agradecemos, professora Débora, você trouxe todo um colorido o nosso curso, foi brilhante, acho que estimulou grandes debates e, portanto, mais uma vez, obrigada. Inclusive com as indicações de bibliografia, porque é exatamente isso que a gente está fazendo no nosso curso. Várias pessoas elogiaram, Fernando Moreira adorou o debate, a Juliana Mendes Prata também, o Marcos Recuero, a Carla, a própria Caleri, a Marina Souza e o Evandro Andaco. Muito obrigada a todos vocês que ficaram até o final. E faço agora um convite especial, lembrando que na próxima semana nós não teremos aula por conta do feriado de 7 de setembro, e o curso continua com as suas 2 últimas aulas no dia 14, com a professora Júlia Plenamente e o promotor Luiz Antônio de Souza, e o fechamento no dia 21, com o professor Nelson Sauli e a professora Júlia Moretti, que vai trazer exatamente a questão da moradia, do olhar da cidade, do advogado, dessa atuação para a camada mais vulnerável da nossa população. Então, eu convido a todos a continuar no nosso curso e desejo a todos um bom descanso. Muito obrigada e uma boa noite. Obrigada a todos. Obrigada, Mariana. Obrigada, professora Débora.